Olá, bom dia para você, seja bem-vinda a essa edição. Estamos ao vivo e agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Edilene Lobo foi nomeada a nova ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral. Ela é a primeira mulher negra a integrar a corte. A nomeação de Edilene para o cargo foi publicada no Diário Oficial da União. O nome dela foi escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva após o Supremo Tribunal Federal referendar uma lista tríplice com indicações para o cargo. A nova ministra irá ocupar o lugar do ministro André Ramos Tavares, que passou a ser titular do TSE em 30 de maio. Edilene Lobo é mineira e doutora em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. A nova ministra também é mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ao longo da carreira, Edilene publicou livros e artigos jurídicos. Ela também atua como professora do curso de Direito da Universidade de Itaúna, em Minas Gerais, e como docente convidada de pós-graduação em Direito Eleitoral da PUC Minas. E uma boa notícia para os investidores. A caderneta de poupança teve a maior valorização no semestre em 6 anos. A modalidade de investimento apresentou a variação positiva em todos os 6 primeiros meses do ano. Com a desaceleração da inflação nos últimos meses, a caderneta de poupança registrou o primeiro semestre do ano com o maior ganho real desde 2017. Segundo o levantamento da Economática, empresa de investimentos, a poupança, a aplicação financeira mais tradicional do país, teve variação positiva em todos os 6 primeiros meses do ano. Os dados da pesquisa apontaram que, em 6 meses, o acumulado da inflação, medida pelo IPCA, foi de 2,95%, contra o rendimento de 4,20% da caderneta de poupança. Com isso, quem investiu nessa modalidade conseguiu uma rentabilidade real no período. Entre outubro de 2020 e julho de 2022, a poupança teve uma sequência de resultados negativos aos poupadores, ao mesmo tempo em que o país registrava alta nos índices de preços provocada pela retomada das atividades após a pandemia de Covid-19. O cenário começou a mudar a partir de agosto de 2022, quando a modalidade iniciou nova série de alta acima da inflação. Com a alta da Selic, quando a taxa fica acima de 8,5% ao ano, a poupança passa a render acima de 0,5% ao mês, definido por lei. Atualmente, a taxa Selic está há 10 meses seguidos a 13,75% ao ano. A poupança deve continuar se destacando e, apesar de ela perder para a maioria dos fundos de investimentos, é uma alternativa mais conhecida e segura para a população. E mais um ataque foi registrado na Ucrânia. Dessa vez, o alvo foi um estabelecimento frequentado por jornalistas e militares. Um bebê recém-nascido foi vítima. Na tentativa de apoiar o país, os Estados Unidos vão conceder um pacote adicional de 500 milhões de dólares em armamentos. Ataque russo com mísseis a um restaurante popular em Kramatorsk, no leste da Ucrânia, nesta terça-feira. As autoridades informaram que mais de 40 pessoas ficaram feridas, entre elas um bebê, na ofensiva que destruiu o restaurante Ria Pizza, frequentado por jornalistas e militares. O Ministério do Interior disse que 3 corpos, incluindo um menor nascido em 2008, foram retirados dos escombros. De acordo com a polícia ucraniana, a Rússia disparou 2 foguetes Terra-Ar S-300. O ataque gerou uma grande mobilização de ambulâncias, policiais e militares, além de inúmeros moradores reunidos em frente ao restaurante bombardeado. Kramatorsk, uma cidade de 150 mil habitantes antes da guerra, é o último grande centro urbano sob controle ucraniano no leste do país e fica a cerca de 30 quilômetros da linha de frente. Em Washington, a Casa Branca anunciou uma ajuda adicional de 500 milhões de dólares, aproximadamente 2,4 bilhões de reais, em armamentos para reforçar a contraofensiva de Kiev contra as forças russas. O novo pacote vai incluir 55 veículos blindados, munições de precisão para os sistemas de defesa aérea Patriot e de artilharia HIMARS, assim como equipamentos de detecção e varredura de minas. Segundo o comunicado do Pentágono, o armamento vai apoiar o crescente impulso militar da Ucrânia para romper as linhas de frente no sul do país
com a esperança de expulsar as tropas de ocupação russas. E a técnica Pia Sundhage convocou a seleção brasileira do mundo para a Copa do Mundo Feminina, que vai ser realizada na Austrália e na Nova Zelândia. A lista tem 23 jogadoras e mais 3 suplentes para o caso de lesão. O Brasil está no grupo F da Copa do Mundo e estreará no dia 24 de julho contra o Panamá em Adelaide. Depois jogará contra a França dia 29 em Brisbane e Jamaica dia 2 de agosto em Melbourne. Pia Sundhage, que admitiu nos últimos dias ter dificuldades para selecionar apenas 23 jogadoras, comandou uma semana de treinamentos na Granja Comari antes do evento dessa terça. O período de testes contou com 13 jogadoras, sendo 12 de clubes europeus que já tinham encerrado a temporada, além da volante Angelina, liberada pelo Al Rain dos Estados Unidos. A Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia deve marcar o fim de uma era na seleção brasileira. Isso porque tudo indica que este será o último mundial da meia atacante Marta. Vamos ver como fica o tempo nessa quarta-feira? Bom, o clima pode começar a virar no sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul. Santa Catarina e Paraná vão continuar aí com calor ao longo do dia, mas pode esfriar à noite. Na região Nordeste tem previsão de chuva e tem alerta para alagamentos e deslizamentos de terra. Vamos conferir então como fica a previsão em algumas cidades do país. Começamos por Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A previsão é que o dia seja de sol, com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite, e a máxima pode chegar a 22 graus. Em Salvador, na Bahia, a previsão é que o dia seja de sol, com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã, que vai se estender aí durante a tarde até a noite. A máxima pode chegar aos 28 graus. Para finalizar, como sempre, a gente fala aqui de São Paulo. Aqui na capital paulista, a previsão é que o dia seja de sol, sem nuvens no céu e sem chuva. E a máxima também pode chegar a 28 graus. À noite, as nuvens tendem a aumentar um pouco aí no céu. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E como aqui na HIT, a notícia não para. Daqui a pouco eu volto com mais informações. É às 11 horas, não perca. Até mais!